E a imensa maioria dos casos, a gente precisa explicar que existe o fundo genético, mas que isso não é herdado. A maioria das alterações genéticas, elas são adquiridas. E é assim, por exemplo, em relação ao que a gente fala sobre o cigarro e as neoplasias de pulmão, né? Então a gente tem sim fatores ambientais que interferem com o aparecimento ou com a manifestação desse erro genético. E em geral, a gente vai ter uma combinação das duas coisas. Quando você pega duas pessoas super saudáveis que não têm a interferência de questões ambientais e elas vivem a mesma realidade, uma delas desenvolve e outra não. Pode acontecer também. Com certeza. Por outras razões, outros motivos, ou simplesmente porque acontece? Eu vou te dizer que a maioria das pessoas acontece. Sejam bem-vindos a mais um Mundo Real, mais um episódio do Mundo Real. Quero convidar você a participar do nosso canal, a se inscrever. É uma maneira de nos ajudar, né, Vanusa? Claro, e necessário para a gente poder crescer, né? E poder trazer mais gente bacana aqui. Aqui a gente não tem patrocínio, mas a gente tem a ajuda dos inscritos que participam de cada episódio a cada semana. Bem importante. E mais do que isso, né? A gente se torna pacientes ou clientes dos nossos convidados, geralmente. Sim. Eu espero que não ser paciente do médico de hoje. Por favor, por favor. Mas eu acho que um dos temas que eu quero abordar aqui tem a ver com a prevenção também. Sim. E a gente trata muito disso aqui e é bastante complexo, né? Porque a gente vai falar de uma área que talvez não seja tão conhecida pelas pessoas que não precisam né, do médico especializado nessa área. Mas é um tema, um ponto que eu gostaria de trazer também para o nosso mundo real. Trazer um pouquinho do currículo dele. Não, antes, vamos falar da nossa coluna do Paraná Portal. Sim. Viva Bem no Mundo Real. Você pode acessar lá, no Paraná Portal. Por sinal, a gente está precisando escrever, né? Não, tem saído coluna toda semana. Olha, ele tá correndo. Correndo com as colunas. E aqui a gente procura trazer especialistas de diversas áreas que possam trazer conteúdo para o dia a dia, para o seu dia a dia, você telespectador, você ouvinte do Spotify, que possa ser aplicado para melhorar a sua vida, né? A sua qualidade de vida, informação relevante, né? Algo surge na família, a gente já sabe mais ou menos do que se trata. Porque o legal, eu acho que é assim, acender aquela chama, opa, pode ser isso. Então vamos atrás, eu acho que isso pode ajudar bastante, né, em relação à prevenção. Quando a gente fala de prevenção e quando a gente vem e traz aí exemplos, gente legal que mudou a vida, ou que tem algo novo para nos ensinar, é tão legal, né, João? Olha, eu tô tão orgulhosa de mim que depois de 1 ano e pouco eu participei de uma corridinha. A corrida! Depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer um podcast só sobre isso depois. Não, ainda não. Influência do mundo real. Mas o nosso convidado é o Dr. Samir Canaan Naban, e ele é supervisor médico da unidade de transplante de medula óssea, oncologia e hematologia do Complexo Hospital das Clínicas, Universidade Federal do Paraná, hematologista do Instituto Pasquini, de TMO, e hematologia no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba também. Aí tem a graduação, formação. Agora, a primeira pergunta, primeiramente, seja bem-vindo ao Mundo Real. Seja bem-vindo, um prazer. Obrigado pelo convite. E eu te cumprimento já fazendo a primeira pergunta. Tem que estudar muito para ser médico, né? Tem que estudar muito. Para a formação de hematologista, a gente precisa fazer os 6 anos de graduação. Na sequência, são 2 anos de residência em hematologia, em clínica médica, para daí você preencher o pré-requisito da especialidade. E aí são 2 anos de hematologia. E se tiver interesse em fazer transplante de medula óssea, terapia celular, que é uma formação mais moderna, mais recente hoje, a gente precisa de 1 ano adicional. Então, são 11 anos no mínimo. Dá para dizer que é um procedimento cirúrgico ou não, no caso do transplante? Não, a gente costuma ter bastante essa confusão, mas o transplante é um procedimento clínico, é um procedimento de alta complexidade, é um procedimento de risco, mas é um procedimento clínico. A coleta da medula óssea do doador pode acontecer no ambiente do centro cirúrgico. E aí sim a gente tem um procedimento cirúrgico para coletar
a medula óssea. Mas a célula-tronco que a gente utiliza, ela pode ser colhida também do sangue periférico. Então, nós podemos utilizar algumas medicações que fazem a célula sair de dentro do ambiente da medula, de dentro dos ossos, para a circulação para o sangue periférico. E através de uma coleta por aférese no banco de sangue, a gente também pode ter esse produto. Então, não necessariamente as células-tronco precisam sair de dentro dos ossos. Olha que interessante. Então, o procedimento de coleta pode acontecer tanto de dentro da medula óssea quanto do sangue periférico. E a infusão da medula, ela acontece por um catéter central. Então, a célula, ela é infundida no paciente dentro de um quarto, né? Então, Como uma medicação. isso, como uma transfusão, eu costumo dizer. Que legal. Eu brinco com os pacientes que o transplante é uma transfusão metida besta. Então, ao invés da gente ter ali concentrado de hemácia, plaqueta, a gente tem célula-tronco naquela bolsa, né? Entendi. E isso acontece dentro de um ambiente de enfermaria, né? Num quarto. O quarto é diferente de um quarto comum de hospital, porque ele tem um filtro na parede, que é um filtro de pressão positiva. Então, ele permite que o ambiente daquele quarto fique mais limpo. Ah, sim. Então, tem um menor risco de contaminação para os pacientes que são imunossuprimidos, né? Claro. Agora, foi um processo todo, a tua formação, da medicina para a hematologia. Eu quero saber por que você foi para a hematologia, depois, como é que aconteceu tudo isso? Depois medula óssea, depois se formando, se preparando, se qualificando, e agora está mais no mercado de trabalho, mas com certeza tem que ficar se atualizando muito, Tempo né? todo. Tem que Bastante. estudar muito. O médico não pode parar de estudar nunca. E é interessante que o final da sua pergunta tem a ver com a minha escolha pela especialidade. Assim, durante a faculdade, eu comecei a me interessar logo que eu passei pela disciplina. Isso acontece aqui na Universidade Federal por volta do 3º, 4º ano. Então, dentro desse ambiente, já dentro de uma instituição que é uma referência na especialidade por conta do transplante, pelo trabalho do Dr. Ricardo Pasquini, eu sempre vi o serviço assim com bons olhos, porque era um serviço muito organizado, um serviço que se diferencia numa universidade federal e num serviço 100% público, né? Então, a qualidade de um serviço como aquele sempre me atraiu muito. Chamava atenção. Me chamava muita atenção. E aí a especialidade foi boa de estudar, gostosa de estudar. Comecei a me interessar muito e percebia um crescimento muito grande. Então, a hematologia é uma especialidade em franco crescimento. A quantidade de novas informações e de conteúdo é muito grande. E isso, para quem gosta de estudar, é muito, muito bacana, né? E envolve a parte de imunologia e de genética, que também eram coisas que me atraíam na época, né? Mas sempre foi assim, sempre foi vendo a referência do serviço ali dentro, né, do hospital onde eu fiz a minha graduação, que o interesse foi crescendo. E o fato de ter sido realizada o primeiro transplante de medula óssea nessa instituição, né, no Hospital de Clínicas do Paraná, isso foi o que promoveu essa organização, essa estrutura dentro da universidade, né? Isso foi com certeza um fator muito importante, né? Se você parar para pensar, em 1979, quais eram os recursos que o Dr. Ricardo Pasquini e o Dr. Eurípides Ferreira tinham para dentro de um hospital público. Né, naquela época, conseguir fazer um procedimento de tamanha complexidade. Então, a estrutura era nenhuma. Né? E eles foram os primeiros, né, os corajosos, de fazerem um procedimento, os primeiros da América Latina. E isso trouxe sempre uma visão de pioneirismo para o serviço e através dessa vontade, né, de crescer e produzir e oferecer para a população brasileira as mesmas tecnologias, os mesmos recursos que estavam acontecendo na Europa e nos Estados Unidos naquela época, que o Dr. Pasquini fez o serviço crescer. Então, ele trabalhou muito, porque fazer com que um serviço público tivesse a qualidade que o serviço tem hoje e que teve ao longo de todos esses anos, né? Por muitos e muitos anos, esse foi o maior serviço de transplante de medula óssea do país. A imensa maioria dos transplantadores foram formados aqui em Curitiba, através da residência e da especialização.
Então, ele tem muito orgulho de tudo isso e para a gente que chegou agora, tem uma responsabilidade grande de manter, né, a qualidade e a excelência do serviço. Ser médico é empreender, né? É. Porque há risco em tudo, né? Ah, Aquilo que sim. ele enxergou lá atrás, ele passa a investir, vamos dizer, tempo, estudo Sim. e investimento também em tecnologia, Não, e pode dar errado, né? correr atrás de recurso, né? E Porque, pode não dar certo depois. claro, Com certeza. Existe risco nisso É claro, é um também. procedimento de risco, né? Então, a gente lida com pacientes com indicação para fazer o transplante como a única opção curativa do seu tratamento. Então, várias indicações diferentes de doenças que são doenças neoplásicas ou então até doenças benignas, algumas doenças genéticas em crianças também tem indicação de transplante. Mas quando você coloca a indicação, você leva em consideração esse risco, né? E aí você precisa entender que o benefício do procedimento é maior do que o risco, né? Então, a nossa entrevista com os pacientes leva muito isso em consideração. O fato do benefício ser maior do que o risco não faz o risco desaparecer, né? Então, a gente faz uma manipulação do sistema imunológico muito intensa e isso, de fato, é preocupante e exige muito cuidado, né? Então, o risco do transplante ele está associado a um período longo de tempo. Não é como uma grande cirurgia, né? Em que aquelas horas dentro do centro cirúrgico, aquela primeira semana na UTI, é o período de maior risco do procedimento. Para o transplante, esse risco se estende aí por mais de 100 dias, muitas vezes. Então, é uma manipulação muito grande do sistema imunológico e uma responsabilidade para a gente também, como claro. médico. E voltando à questão da estrutura, você passou um ano estudando fora do Brasil, Isso, né? depois que eu terminei a formação aqui, eu fiquei. Você percebeu muito essa diferença ou nós já estávamos aqui, particularmente no Hospital de Clínicas, por conta de ter sido referência e tal, É. numa situação melhor? Eu acho que a minha experiência, particularmente, foi de sair daqui para um hospital, e toda a minha formação foi no HC, né? Então, Aham. eu fui aluno da Universidade Federal do Paraná, eu fiz clínica médica no Hospital de Clínicas, hematologia e transplante. Então, quando eu saí, foi a minha primeira experiência fora da instituição como médico, né? E, coincidentemente, eu fui para um hospital que tinha um serviço muito parecido em relação ao serviço que eu tinha aqui em Curitiba, que foi o Hospital Saint-Louis, em Paris. E existia uma característica muito forte lá para o transplante naquela época, utilizando células-tronco do sangue de cordão umbilical, mas também na experiência com o transplante em pacientes com anemia de Fanconi. E Curitiba e Paris são os dois principais centros do mundo que fazem transplante nessa doença genética. E hoje Curitiba tem um número, inclusive, maior do que esse Hospital São Luís. Então, nós somos a principal instituição do mundo com experiência no transplante de anemia de Fanconi. É um programa Uau. que foi encabeçado no início pelo Dr. Ricardo Pasquini, pelo Dr. Marco Bittencourt e mais recentemente pela doutora Carmen Bonfim, né? E ela é uma referência hoje para o mundo inteiro da forma como a gente deve fazer o transplante nesses pacientes. E isso atrai recursos? Alguns recursos vieram por conta dessa referência, recursos relacionados à pesquisa, né? Existe uma atividade de pesquisa na identificação de alterações genéticas específicas desse grupo, que trouxe dinheiro para a instituição, claro, mas também o reconhecimento da instituição como uma referência, uma habilitação para tratamento de doenças raras. E isso também muda a forma do repasse dentro de uma instituição pública. Então, Entendo. ser um centro de excelência capaz de atender pacientes de doenças raras, como é a anemia de Fanconi, traz um recurso diferente para o hospital. Você teve que aprender a falar francês para estudar? Eu já Em Paris? tinha estudado Já antes. sabia, mas difícil na língua que não é tua, ainda mais uma Claro. área como a medicina, né? Você estudar em francês, isso foi um desafio para você? Na verdade, quando a gente, como médico, sai do país, na maioria das vezes, independente de onde você estiver, todo mundo vai falar em inglês com você Isso e que eu ia você vai perguntar, ler a maior parte do conteúdo em inglês.
Onde eu fui não era diferente. Eu também falava bastante inglês, mas particularmente na França, eles preferiam muitas vezes que, por exemplo, eu fazia Eles têm várias até um preconceito com o apresentações. inglês, né? Eles não Eu gostam fazia, muito. eu fazia muitas apresentações com os slides em inglês, mas na hora de apresentar eu apresentava em francês. Aham. Mas eu tinha estudado 6 anos antes de francês, assim, por interesse Por mesmo, na gostar. língua, né? E daí foi uma coincidência que nesse serviço tinha um brasileiro, o Dr. Wanderson Rocha, que hoje ele é o chefe da hematologia da USP de São Paulo e chefe também do transplante de lá. Ele voltou depois de um tempo, ficou muito tempo lá. E através, assim, desse contato com o Wanderson, e eu tendo o idioma já sabia falar e tudo, então facilitou o processo de seleção, com E muitas certeza. palavras, né, vêm do latim, sobretudo na área médica. Isso, Elas são é mais próximas. fácil. Aham. Doutor, eu queria te perguntar o seguinte: hematologia, assim, a gente só aquilo que eu falei no início da nossa conversa aqui. Só quando eu precisei. Sim. Eu tive o problema da ferritina alta, hemocromatose, Aham. e fui no médico, né, especialista. Agora, muita gente não conhece, não sabe o que faz. E quando a gente fala de prevenção, aí vem a pergunta: existe alguma maneira que a gente, desde cedo, pode, em relação ao comportamento, alimentação, que a gente pode cuidar da saúde do sangue? Então, na maioria das vezes não. Não. Né? Você citou um exemplo que é a hiperferritinemia e que muitas vezes não tem o seu diagnóstico esclarecido como uma hemocromatose primária, né? Você pode ter o excesso de ferro por causas diferentes e etc. E isso, por vezes, está mais relacionado ao metabolismo, né? Então, alterações metabólicas como o excesso de colesterol, obesidade, sedentarismo, bebida alcoólica. Existem várias causas, né? Que a gente chama de síndrome plurimetabólica para a elevação da ferritina. E aí sim, o estilo de vida pode impactar e o controle de alguns desses aspectos pode impactar muito nessa questão. Mas a maioria das doenças hematológicas, não. A maioria delas são doenças que têm uma base genética e que têm, no modo de vida, sim, um impacto muito pequeno. Então, sejam doenças não malignas ou malignas, na maioria das vezes a gente não tem como Prevenir. fazer uma prevenção para as doenças Nem com hematológicas. pesquisa, nem com exames, nem com uma avaliação periódica. Rastreio, pelo menos. A gente tem a identificação dentro de um rastreio clínico habitual. Não existe nada que seja específico, né? Então, por exemplo, uma das minhas áreas de principal interesse são as doenças linfoproliferativas, como os linfomas, né? Então, a gente poderia dizer, será que existe um exame que permita identificar o diagnóstico do linfoma antes, né? Ou de uma forma mais precoce? Por exemplo, um exame que a gente utiliza muito é o PET, né? Então, é uma Sim. tomografia computadorizada junto com uma glicose marcada. Não se faz. Você não deve fazer esse tipo de screening de forma seriada, buscando esse tipo de diagnóstico. Algumas coisas têm acontecido, assim, interessante no consultório agora, porque a disponibilidade dessas análises do DNA e você fazer toda a sua descrição genética para entender riscos, né? E, de repente, eu tenho um risco maior para ter um determinado tipo de tumor ou não, está mais disponível hoje. Então, as pessoas têm feito, com pedidos médicos ou sem pedidos médicos, avaliações genéticas para poder falar sobre isso. Mas não existe nada que você possa identificar hoje, do ponto de vista genético, em relação a esse risco, que vá se transformar numa conduta. Então, eu recebi recentemente um menino de 28, 29 anos, que fez um desses exames que mostrou uma probabilidade maior de desenvolver linfoma de Hodgkin. A gente não tem absolutamente nada que possa fazer com essa Você informação. só sabe. No final, ela gera mais ansiedade do que de fato pode te ajudar. Agora,
eu queria falar um pouquinho sobre esses exames genéticos, porque os nutricionistas acabam recomendando o exame, e daí tem uma série de pontos do exame. Eu não sei, eu não fiz, eu só ouvi falar e que seria interessante eu fazer, tipo de alimentação que o meu corpo absorve melhor, Sim, que é verdade, isso acontece na prática mesmo, funciona? Com o exame genético pode determinar a tua dieta, por exemplo? É, assim, eu ouvi falar, eu quero que o doutor está aqui Aham, para nos corrigir. claro. Que o exame pode dizer se você é uma pessoa que gosta mais da manhã do que da noite, o tipo de sono, a alimentação que te faz bem, que gera mais inflamação, que gera menos inflamação, todas essas coisas. Isso procede mesmo? Provavelmente não. Provavelmente não. Na verdade, o que acontece é que, assim, tudo que envolve pesquisa e essas informações do ponto de vista médico, nutricional, elas falam sobre uma probabilidade, né? Uma estatística. Para você poder ter uma estatística correta, alguma coisa que seja válida, né? Que seja estudado com qualidade para poder falar a respeito disso, na maioria das vezes você precisa de números muito grandes e de um controle muito grande nessa qualidade. Eu vou falar um exemplo agora que está muito em discussão hoje sobre o aspartame, né? Então, começaram a divulgar e a fazer várias restrições a respeito do aspartame e da probabilidade disso favorecer o aparecimento de câncer. Existem vários estudos mostrando que a quantidade de aspartame para que isso se torne verdade é muito alta e não se compara ao que qualquer pessoa possa consumir na sua vida normal. Então é você extrapolar uma informação que tem um valor pequeno numa paranoia, né? Então, quando você fala sobre isso, é você pegar uma determinada característica genética e acreditar que aquele percentual da probabilidade ou da estatística que num determinado estudo mostrou ter influência vai ser impactado pela prática. Se alguém fizer o estudo, não vai conseguir ter qualidade, não vai conseguir controlar todas as variáveis, principalmente em relação à alimentação. Todas as variáveis que um ser humano tem durante o seu processo nutricional para poder tornar aquela informação verídica. Ou seja, o estudo existe, tem algum fundo de verdade, Isso. não Não é 100%, relevante. mas não faz a diferença porque... Faz uma extrapolação. Na maioria das vezes é isso. Tem um fundo de verdade que as pessoas extrapolam para uma conduta e vendem aquilo como Como a correto. gente pode pegar também a própria a nossa árvore, vamos dizer, dos nossos familiares. Meu pai teve isso, teve aquilo, mas não é Não uma certeza de necessariamente. que existe uma probabilidade, talvez até maior do que o estudo genético, do que o exame Sim, genético. claro. Eu que vou dar deve ser até. Isso considerada. influencia muito mais. E isso é uma pergunta muito frequente também no consultório do hematologista, né? Então, eu costumo atender um volume muito maior de pacientes com diagnósticos de neoplasias hematológicas. Então, linfoma, mieloma, leucemias e tal. E a pergunta que a gente sempre ouve é por quê? Né? Por que eu tive Eu esse queria chegar diagnóstico, nisso, né? Então, assim, isso é uma herança familiar, né? Da onde isso apareceu? E a imensa maioria dos casos, a gente precisa explicar que existe o fundo genético, mas que isso não é herdado. Não é hereditário necessariamente, Isso né? mesmo. O fato de ser genético não significa que seja hereditário. A maioria das alterações genéticas, elas são adquiridas. Então, você herda lá os seus 46 cromossomos do seu pai, da sua mãe, e nessa genética existe uma vulnerabilidade, porque durante o processo de reprodução das células, a gente duplica o DNA. Todos os dias, a todo momento, as nossas células estão duplicando a nossa codificação genética para se transformar numa nova célula, para se transformar em 2 ou 3 ou 4 células. Vários erros todos os dias acontecem. Um cromossomo perde uma perna, faz uma translocação, mistura com outro, perde um cromossomo inteiro e tal. Todo dia. E a gente tem um sistema de vigilância que olha aquela célula com defeito e elimina.
para poder controlar que o nosso código genético seja expresso com Tem um correção. nome isso, né? Esse processo de... É quase autofágico, né, em relação à célula. A gente chama de apoptose a morte Isso, celular. aham. Então, o nosso sistema imunológico induz a apoptose de uma célula defeituosa. Uhum, E essa célula morre. E aí ficam as células sem os defeitos. uhum. Em algum momento, o sistema de vigilância falha. E aquela célula com defeito prevalece e se torna um clone, porque ela vai se reproduzindo da mesma forma como ela foi fabricada. Então, esse clone vai se multiplicando e se transforma num tumor. Então, a maioria das neoplasias tem essa explicação por trás. Então, tem um fundo genético, tem um marcador Pessoal, né? molecular, né, Uhum. genético, que representa aquela diferenciação errada, né? Mas isso significa que todas as pessoas têm um potencial de produzir essas células cancerígenas sem que exista lá, ou melhor, todas as pessoas produzem, mas algumas têm esses soldados, vamos dizer, que as protegem, E que outros que funcionam ou que falham. não funcionam. Isso também é verdade. E muitas vezes, daí os fatores ambientais também podem influenciar. Eu estou falando das neoplasias hematológicas e existem associações com fatores ambientais, né, que interferem, né, no aparecimento de algumas neoplasias hematológicas. Por exemplo, existem uma população que tem o vírus do HIV. Tem uma maior predisposição a doenças linfoproliferativas e o aparecimento do linfoma. Então, a presença do vírus interfere com esse processo que a gente acabou de comentar e favorece que esses clones neoplásicos se proliferem, no caso da doença linfoproliferativa e o vírus. E é assim, por exemplo, em relação ao que a gente fala sobre o cigarro e as neoplasias de pulmão, né? Então, a gente tem sim fatores ambientais que interferem Perfeito. com o aparecimento ou com a manifestação desse erro genético. E, em geral, a gente vai ter uma combinação das duas coisas. E quando você pega duas pessoas super saudáveis que não têm a interferência de questões ambientais e elas vivem a mesma realidade, uma delas Desenvolve. desenvolve e outra não. É, Pode acontecer também. com certeza. Por outras razões, outros motivos, ou simplesmente porque acontece. Eu vou te dizer que a maioria das pessoas acontece. Então, a gente costuma explicar no consultório que é um raio que cai na cabeça. Caiu na cabeça do paciente, poderia ser na minha, na sua ou na dela. Então, é aleatório. Então, esses erros, na sua maioria, são aleatórios. Doutor Samir, agora, em relação aos transplantes, a gente vive no Brasil uma realidade relativamente boa, né? Se a gente for comparar aí com outros países. Eu não sei se ainda se mantém, mas eu li que o Brasil está entre os primeiros colocados no número de transplantes, só perderia para os Estados Unidos. Não, na verdade, eu acho que esse número que você comentou é sobre os doadores. Isso que Sim. eu ia exatamente fazer essa pergunta. Se o número de transplantes que a gente tem aqui é por conta do número de doadores. Na verdade, assim, o número de transplantes a gente está bem aquém do necessário, por Tá. conta do número de leitos. Então, nós temos uma quantidade de leitos para transplante muito menor do que a necessidade da população brasileira. Puxa. Então, mesmo num centro como o nosso, a gente tem uma fila de pacientes para poder ocupar os nossos leitos e realizar o procedimento, mesmo quando eles já identificaram o seu doador. Então, a indicação está correta, o momento do transplante está correto, o doador já foi identificado e, mesmo assim, eles têm que aguardar, porque o número ainda não é o suficiente para atender a Porque é população. um leito que tem uma Caro. estrutura. Como é que é esse leito? A dificuldade é em relação a toda a equipe, né? Então, dentro, por exemplo, da nossa instituição, a gente tem uma unidade que comportaria um número maior de pacientes, mas muitas vezes a gente não tem os recursos humanos necessários para o atendimento, né? Hoje, uma das nossas maiores dificuldades é a equipe de enfermagem. Então, a contratação do número adequado de enfermeiros e técnicos de enfermagem para que a abertura dos leitos fosse uma abertura completa, você pudesse ocupar todos os leitos de transplante com a assistência adequada. Então, quando você pergunta como que é esse leito, ele se parece muito com um leito de UTI.
Então, você precisa ter uma assistência muito mais Pessoal presente. Você, por exemplo, cada enfermeiro se responsabiliza pelo máximo de 2 pacientes dentro da unidade. Então, E tem que existe cuidar um muito dessa volume. coisa de contaminação, né? Isso, tem um controle de infecção que deve ser muito cuidadoso, né? Então, o leito com o filtro na parede, ele é um leito mais caro, né, para o hospital. Então, as estruturas hospitalares precisam se adaptar a tudo isso também. O sistema particular faz também transplante ou Faz, só o faz. público? Faz também, faz bastante. E o número de doadores, né? Você tem ali um número elevado no Brasil, é uma Isso coisa legal, mas daí você não tem o número de leitos adequado para atender as doações. Essas doações, elas vão para esses doadores, eles doam para fora daí? Doam também. Então, assim, quando a gente faz uma busca de doador não aparentado, como a gente chama, né? Então, a primeira busca, ela acontece dentro do núcleo familiar. Então, se o paciente tem a indicação de fazer o transplante, a gente faz a tipagem do HLA, que é esse sistema de compatibilidade para o transplante, no paciente, nos seus pais, se forem vivos, e nos seus irmãos. A partir desse ponto, a gente consegue entender a probabilidade ou não de se encontrar um doador ali. Se a gente não identificar esse doador no núcleo familiar imediato, a gente busca um doador não aparentado. E esse doador não aparentado, quando a gente coloca o código genético do paciente nessa busca, né, então a gente acessa ao mesmo tempo todos os bancos do mundo. Então, os doadores voluntários dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, do Brasil, estão todos conectados no mesmo sistema. E aí a gente entende onde pode estar os possíveis doadores para aquele paciente. Então, acontece muito dos doadores cadastrados no Brasil doarem a medula para fora do Brasil e o contrário. Que A gente legal. receber também as doações de fora. Eu vi um número alto de 4 milhões de doadores cadastrados, né? Isso mesmo. E que isso aumentaria as chances de compatibilidade, é isso? Isso é uma coisa bem importante, porque o que acontece? Principalmente no Brasil, a gente tem uma população miscigenada. Sim. Então, a nossa genética, ela é muito diferente, por exemplo, do que a genética Dos franceses. do alemão, do japonês, certo? Sim. Então, no Japão existe uma facilidade muito maior, porque os japoneses casam entre si, eles vivem num espaço pequeno, né, numa ilha, então existe ali uma facilidade maior da identificação da mesma genética. Quando a gente vem para cá, a gente tem gente do mundo todo, Mistura demais. há uma mistura muito grande, uma genética que é uma genética do brasileiro. Então, há alguns anos atrás, a gente precisava dessa representatividade genética no banco de doadores. E existiram muitas campanhas, mas hoje a gente chegou num ponto em que a gente já tem essa representatividade ali, né? Então, hoje a gente não estimula mais muitas campanhas para aumentar o número de doadores cadastrados, porque a maioria da genética que a gente precisa já está representada no Atende banco. a demanda. Que Isso, legal. então nós melhoramos muito. O brasileiro é muito participativo nesse ponto, Isso né? mesmo. E é uma população realmente que está sempre disposta a ajudar. Então, de repente, ontem mesmo, né? Eu fiz uma entrevista sobre a indicação de transplante e automaticamente as pessoas... como eu posso orientar os meus amigos, os meus familiares que tiverem interesse em doar, né? Então, a conversa motiva, né? Essa capacidade, assim, de ajudar o próximo, seja a pessoa que está na sua frente, doente com a indicação, ou qualquer outra que também vá precisar, né? E essas são histórias muito legais, muito bonitas, né? E sabe, João, o que me chamou a atenção é que, assim, nós temos um número elevado, sendo que existem muitas restrições, né, doutor? Quer dizer, você não pode ter um monte de doença. Ou de problemas assim que a gente nem considera doença, como artrose, por exemplo, né? Sim. Eu, por exemplo, não sou doadora de nada, nem de sangue, muito menos de medula por conta do câncer. Mas, assim, eu não imaginava que até a asma não é indicado. É isso mesmo, doutor? Então, assim, depende muito também da capacidade de controle de algumas doenças, né? Tá. Então, a gente avalia a parte clínica
no momento da identificação. Para o cadastro, as exigências não são tantas. Tá. Na hora do cadastro, você tem ali um limite de idade, hoje, peso, para você poder se cadastrar, e você faz o cadastro com uma coleta de sangue periférico, é uma coleta de sangue comum, como se você fosse fazer qualquer outro exame de sangue. Mas na hora da identificação, a gente precisa sim ter certeza que o doador está saudável. Mas várias doenças que podem acometer, vamos dizer assim, pressão alta, diabetes, elas não são impeditivas de doar. Tá. Se elas estiverem bem controladas, no momento da doação não vai haver nenhum risco para o doador. Então dá para aquela pessoa que, por exemplo, está com um diabetes meio descontrolado, controlar e aí pode ser doador. Claro. Ai, que interessante. Sim. Agora, nos Estados Unidos, imagino que eles tenham uma estrutura melhor de UTIs. Não? De leitos para Leitos, transplante. Eles têm uma disponibilidade de leitos muito maior. maior. Muito maior. Ao mesmo tempo, os doadores, o número de doadores acompanha essa disponibilidade de leitos? Os Estados Unidos é o país com o maior número de doadores, Doadores. assim, cadastrados, né? Eles realmente precisam mais. E, assim, o cálculo, talvez, dentro disso que vocês estão me perguntando, é de número de transplantes per capita. Então, o Brasil ainda perde nesse número. Aqui no Paraná, por conta da referência de Curitiba por muitos anos, a gente faz um número muito maior do que a gente deveria fazer para o estado, porque a gente recebe pacientes De fora. fora, né? Então, nós recebemos pacientes de todos os estados do Brasil, mas principalmente os que estão mais próximos aqui, são os de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que também têm uma deficiência de leitos de transplante. Então, para vocês terem uma ideia, Santa Catarina tem um único centro de transplante no estado todo, em Florianópolis, um único hospital. Quer dizer, como é que vai atender a população de um estado dessa forma, né? Então, a gente acaba recebendo um número maior de pacientes que não são paranaenses, e isso faz com que o nosso número de Aumente o número. transplantes seja muito bom. Mas isso é uma ilha, né? Entendo. Então a gente precisaria espalhar esses leitos de transplante pelo Brasil para que a gente pudesse atender o que a população de É fato o grande precisa. desafio, então, nesta área de medicina. Então, o que eu ia perguntar é o seguinte: se manter um paciente desse fora das suas atividades profissionais, ou seja, sem produzir, Aham. o custo também do tratamento e mesmo de morte desses pacientes, não sai mais barato construir a estrutura para atender? Provavelmente. Provavelmente, assim, a gente fala do transplante como um procedimento de alto custo, Sim. né? Então, não é um procedimento barato. A gente utiliza vários medicamentos que são de alto custo durante o processo, no tratamento das complicações pós-transplante, o fato de ter a manipulação celular, todo esse controle na parte de infecção faz com que o procedimento seja um procedimento de alto custo. Mas o tratamento da doença que não vai a transplante, e isso que você explicou sobre a incapacidade desses pacientes voltarem ao mercado de trabalho e etc., isso tudo é muito mais impactante. Então, a gente usa uma expressão em medicina que é custo-efetividade, né? É alcance, né? O gestor público, que é político, precisa encontrar uma forma de alcançar o maior número de pessoas. O que é o custo-benefício, né? Isso aí. É o custo-benefício. Quantas pessoas eu consigo atingir distribuindo cadeira de rodas e quantas pessoas eu consigo atender oferecendo um tratamento que vai custar muito mais, ou uma pessoa, ou duas pessoas. Então, realmente entra nisso, não entra? E já que você comentou sobre custo-efetividade, isso é um fator muito importante assim, para a gente que trabalha no serviço público. O Brasil é muito falho na capacidade de dizer quanto custa qualquer coisa. Então, dentro de uma instituição como o Hospital de Clínicas, o dinheiro vem de muitas fontes diferentes, né? Então, hoje a gente é uma instituição administrada pela empresa brasileira de serviços hospitalares, que é a EBSER. Então, é uma empresa do governo que administra 41 hospitais federais. Melhorou isso com a criação dessa empresa? Muitas coisas melhoraram, mas eu já vou chegar lá. Tá. Mas, assim, de qualquer forma, a gente tem, por exemplo, uma verba relacionada principalmente aos recursos humanos, à parte estrutural,
que vem da EBSER. A gente tem uma verba que vem do MEC, apesar do MEC estar na EBSER, tem a parte que vem pela universidade. Então, cada setor acaba recebendo o dinheiro de uma forma diferente. E nessa hora, fica muito difícil você entender quanto custa, por exemplo. Se você me perguntar assim, dentro do SUS, Quanto? me dá um modelo de quanto gasta exatamente para poder fazer um transplante. Eu não consigo responder a sua pergunta, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar esses orçamentos. Então, para o governo federal, para o sistema público de maneira geral, seja qual for o ente que a gente vai citar, né? Município, estado, governo federal, é muito difícil trabalhar custo-efetividade porque desconhece-se o custo real das coisas dessa forma como a gente administra assim, os serviços. A EBSER trouxe para o Hospital de Clínicas uma capacidade muito maior de contratação de funcionários, porque nós estávamos presos, né, ao regime único da universidade, e os concursos muitas vezes tinham uma restrição enorme, né? Então a aposentadoria não acompanhava a abertura do concurso e tal. E aí com a EBSER, que tem uma forma de contratação diferente, né? A gente consegue ter a disponibilidade de um maior número de profissionais. Isso faz muita diferença. E coisas pequenas também deu mais agilidade ao processo, com equipamentos, materiais. Com certeza. Mas as necessidades continuam, né, doutor? Não posso dizer Não, esse que... é só um modelo de gestão, na verdade. Isso, uma falta de recurso. Sim, não se define investimento, prioridade. A empresa ela tem características, hospitais de características muito diferentes, né? Então eu falo assim, a gente tem 41 hospitais, mas assim, o Hospital de Clínicas de Curitiba, o Hospital de Clínicas de Belo Horizonte, são grandes modelos de hospitais universitários que já eram funcionais e já eram referência dentro das suas sociedades antes da EBSER. Sim. E, ao mesmo tempo, tem hospitais pequenos em vários lugares do Brasil, que são hospitais que não se comparam ao nosso nível terciário de atendimento. Então, é uma rede muito heterogênea, né? Então, para a empresa também é um desafio muito grande você estar no mesmo guarda-chuva com hospitais completamente diferentes, né? Mas eu acho que ela vem melhorando, na minha opinião. E é uma cidade, né, doutor? O Hospital de Clínicas é uma cidade, são mais de 30 mil pessoas que circulam por lá? O número de circulação eu não sei, mas em Eu sei termos que de uma época funcionário era a gente... 30 mil pessoas circulavam por dia lá. Então é praticamente uma cidade pequena, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, que você me chamou a atenção algo que você trouxe aqui, que é a nossa maneira de julgar os investimentos, de avaliar os investimentos, a forma como se dá prioridade, ou de calcular os investimentos em saúde pública. Como é que você teria uma fórmula para a gente, que a gente pudesse apresentar, vamos dizer, que fosse mais funcional, que fosse mais eficiente? Assim, o que a gente aprende estudando esses modelos, assim, é que tem alguns exemplos, né? Porque, veja, a gente no Brasil poderíamos considerar que o Sistema Único de Saúde é um dos maiores planos de saúde do mundo em número de vidas, certo? Porque nós temos 75% da nossa população que depende exclusivamente do atendimento do SUS, certo? Só 25% da população brasileira. Mas quando a gente fala só 25 ou 75, a gente tem que lembrar que nós somos 200 milhões de pessoas. Quer dizer, nós somos muitos. Então, mesmo que você diga só 25% tem convênio, ou tem acesso à saúde suplementar, já é uma multidão. Agora, 75% de 200 milhões, a nossa capacidade de negociação é muito maior, né? Então, um dos aspectos mais importantes hoje da medicina é o custo dos medicamentos. As inovações terapêuticas hoje chegam com custos altíssimos. Então, uma sugestão que eu sempre trago nessas discussões é: por que o governo não consegue negociar esses 75% de 2 milhões de vidas como um plano de saúde compra um remédio? Nós somos o maior plano de saúde do mundo. Sim. Então, não importa o tamanho da indústria farmacêutica que estiver vendendo. Este é o melhor mercado que ela pode negociar qualquer medicamento. Não, mas existem outros países com um sistema exclusivamente público, né? Existem, mas eles não têm o nosso tamanho.
Então, sim, Canadá, Inglaterra, França, né? São 100% públicos, mas não tem o nosso E tamanho. equipamentos também públicos, poderia uma negociação também com Com quem certeza. fabrica equipamentos. Seria muito interessante várias compras centralizadas, né, que poderiam acontecer nesse volume, fariam com que o preço caísse definitivamente. Então, faltam coisas assim muito Se básicas. fala muito da gestão descentralizada de saúde, que é uma saúde que chegue em todos os cantos do país. Talvez o atendimento descentralizado com uma gestão centralizada, né? Muitas Do ponto de vista vezes. financeiro, Isso do é porque eu planejamento acho estratégico. é como a gente vê, por exemplo, os planos de saúde realmente, né? Então, os planos que conseguem negociar melhor os custos são aqueles que têm o maior número de vidas. É isso que eu queria dizer. Então, o SUS é o um maior plano. plano de saúde deste país. Nossa, doutor, olha que legal a maneira de olhar, né? Lógico. Eu agora estou olhando tudo Uma diferente visão também. interessante do Interessante. processo. E Ajudaria os nossos muito, né? gestores têm que olhar assim, Eu acho, né? Nós não temos que pensar que o SUS é o primo pobre. Na verdade, é um primo poderoso, Eu acho. né? Interessantíssimo isso. E, É uma discussão polêmica, porque Muito. muita gente vai dizer que... vai vir com Mas mil então coisas. escolheram aqui essa empresa porque, né, daí já vem todo Daí tem uma questão de transparência. Tem uma questão de transparência também, né? E eu estava comentando sobre os exemplos que a gente tem fora, né? E uma das agências assim mais sérias é a agência da Inglaterra, o NICE. Então essa agência é como se fosse a nossa Anvisa, mas funciona para o país inteiro para o acesso a tecnologias e tratamentos. E tudo é avaliado com a maior transparência possível, assim. concorrência, preço é preço, qualidade. Isso. E muitas vezes eles levam em consideração não só os valores, né? Então eles calculam os anos de vida com qualidade para cada morador, né? Para cada paciente, para cada pessoa daquele país. Então eles têm um cálculo de quanto o país investiria por um ano a mais de cada pessoa. E quando uma tecnologia vem e consegue estar dentro daquele cálculo, ela é aprovada facilmente. Se o cálculo mostra que o valor pago é maior do que o governo, que o Estado está disposto a pagar por um ano a mais, né? Aí você entra na negociação Cabe com a um indústria. recurso, vamos dizer. Você entra com a negociação. Você consegue baixar o seu valor para que o seu remédio entre aqui dentro do nosso cálculo e tudo. E por vezes não entra. E é diferente do João ir sozinho lá negociar um medicamento, né? Claro, O cara que claro. compra e gasta uma verdadeira fortuna com fortuna. equipamentos, com Isso medicamentos, mesmo. né? E isso poderia baratear, inclusive, esses medicamentos que hoje são custeados praticamente 100% pelo Estado, né? Que são os de alta complexidade mesmo, não é, doutor? Porque... Tem vários, né? Tem em Aham. vários programas que Sim. permitem o acesso, né? Todas essas medicações estão disponíveis também na saúde suplementar. Aham. Mas muitos programas favorecem o acesso a medicações de alto custo através desse tipo de compra. Sim. E acabaria... Bom, a negociação seria nada como entrevistar um árabe, um descendente de libaneses. Olha, já pensou com números? Eu brinco que eu sou a ovelha negra da família, porque todo mundo é comerciante, eu sou médico. Mas a mediação, né? Talvez esteja no sangue isso. Tá né? no sangue Essa possibilidade esse negócio. da negociação que não deixa de ser de certa forma, uma espécie de mediação também. Sim, né? com Agora, certeza. doutor, eu hoje, estudando, fui surpreendida, porque eu não sabia que medula óssea é um tipo de célula-tronco. Isso. Você veja, a gente não sabe, né? E tem toda uma discussão da onde pode retirar a célula-tronco, da onde não pode, que tipo de tratamento. Como é que é isso? Como é que nós estamos hoje aqui no Brasil? Interessante. Então, durante esse ano que eu fiquei fora, em Paris, além de fazer a parte da formação de transplante, pesquisa clínica, sangue de cordão, eu fiz um curso na Universidade de Paris que era de terapia celular. E era exatamente isso que você me perguntou. Todos os tipos de células tronco
Existem várias. Uhum. E quais as aplicações, né? Quais as pesquisas que mostram como que a gente vai usar essa célula? Se essa célula vai se transformar em tecido nervoso, em tecido cardíaco, músculo cardíaco, se ela vai ser um anti-inflamatório para as articulações, como que a gente vai usar a capacidade da célula, que é uma célula imatura e que pode se diferenciar muitas vezes em células completamente diferentes, para tratar todos os tipos de doença. E eu passei Aham. um ano vendo essas pesquisas, Sim. né? Infelizmente, a maioria delas não progrediu. Então, a utilização da célula-tronco, da maneira como a gente conhece, onde a fonte pode ser a medula, mas a gente também tem outras fontes teciduais para a célula-tronco, a gente não percebeu que essa capacidade foi comprovada na forma de terapia. A gente fala disso hoje, mas o transplante de medula óssea é uma forma de terapia celular utilizando célula-tronco que já existe só aqui no Brasil há mais de 40 anos. Então, assim, a gente tem de fato um pioneirismo na utilização de célula-tronco. A medula é uma fonte de célula-tronco hematopoética, né? Então, é a célula mais primitiva capaz de gerar todas as outras células do sangue, né? Que bacana, né? E aí a gente, dentro dessa busca por várias aplicações, a gente teve por muito tempo também uma venda, né, de uma ideia de que a célula-tronco que a gente tem no sangue do cordão umbilical dos bebês poderia ser congelada e preservada para utilização em novos tratamentos no futuro, como, por exemplo, para regeneração de traumas que fizessem a paralisia, a paraplegia, outras doenças neurológicas graves, né? E a gente tem ainda hoje vários bancos de sangue de cordão privados, né? Então você pode escolher coletar o sangue de cordão para guardar a célula-tronco, Só porque não me fale que eu você vou ter que parar de pagar aquele laboratório lá que guarda dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos, e você guardou todos. todos. Pois é. Então há alguns anos, eu sei disso por causa do tempo lá na França, há alguns anos os bancos de sangue de cordão privados já foram proibidos em vários países da Europa. Então, por quê? Porque existia, sim, uma perspectiva dessa plasticidade da célula-tronco do cordão poder trazer uma vantagem, né, no tratamento de algumas doenças, mas isso nunca se comprovou. Então, continua se vendendo uma ideia que, na verdade, não parece lógica e não é compatível com os resultados que a gente tem hoje, né? Então, isso é uma das coisas que a gente não deve fazer, não precisa fazer, né? Quando a gente fala sobre a célula-tronco para as doenças hematológicas e no transplante que eu faço, a gente não precisa daquele cordão. A gente pode ter Do a adulto. célula-tronco direto da medula, né? A quantidade de células que tem naquele cordão, por exemplo, não serviria para um Então. paciente adulto. O número é muito pequeno. Não vou nem dar essa notícia pra minha mulher hoje. Não comenta Deixa ela ouvir o nada, podcast. não, Eu deixa, sinto deixa. muito. Mas ela vai ouvir o podcast, ela tá ouvindo já. Eu li um estudo que era lá de, eu acho que 2001 e tal, e falava já que dessa questão da quantidade de células, né? Porque daí você vai ter uma quantidade muito restrita. Isso. Mas qual foi a grande questão aqui no Brasil que se levou à votação e etc? Era em relação às células embrionárias, é isso? Na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande daí em relação à parte da geração de embriões, né? E da manipulação De embriões. que envolve a genética desses embriões, né? Então, você poder fazer estudos que identifiquem precocemente alterações genéticas com potencial de doenças graves e eliminar esses embriões que já foram gerados por fertilização in vitro Sim. e etc. Então seria, Aí é uma na parte verdade, completamente diferente, né?
brincar com a vida, brincar um pouco pouco, de sim, Deus ali, né? Mas bem diferente do que a gente está falando das células tronco Sim, hematopoéticas. isso é muito legal, porque é bacana a gente trazer isso, que o que se realiza hoje é uma coisa completamente dentro dos padrões éticos, etc., Com porque, certeza. em geral, ou é doado, né, ou é do próprio paciente. Isso mesmo. O Uhum. transplante autólogo é quando a gente utiliza células tronco do próprio paciente e o transplante alogênico quando ele recebe a doação de alguém. Mas eu vou pedir um minuto para a Claro. gente poder falar sobre uma parte, porque você comentou, é importante a gente diferenciar, né? E a gente está num momento do Brasil em que está chegando, desde o ano passado, uma forma nova de terapia celular, que são as células Células CAR-T. Isso Isso. mesmo. Então, essa nova terapia celular envolve uma alteração genética induzida na célula, Tá. mas também não tem nenhuma relação com os aspectos éticos, né? Então, a gente coleta a célula madura do paciente, então a gente faz uma leucoaférese, a gente separa os glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos são enviados para a manufatura numa das plantas das indústrias farmacêuticas ao redor do mundo, e lá eles manipulam Eles o linfócito T, separam o linfócito T, modificam a genética daquela célula e ela passa a expressar na membrana uma proteína capaz de reconhecer o tumor. Então E você atacar pega o tumor. Isso mesmo. Então você pega a célula de defesa do paciente, modifica ela e depois que ela é amplificada lá na planta, onde essa manufatura acontece, ela volta para o paciente com essa expressão. Então, você tira a célula de defesa e devolve uma arma para o tratamento. Hoje, no Brasil, a gente já tem uma célula aprovada comercialmente com a indicação de leucemia linfoblástica aguda e linfoma difuso de grandes células B. Então, dentro desse mundo da terapia celular, isso é o que a gente tem de mais inovador, né? E mais recente, assim. Mas está no sistema público, não, né? Não, no Só sistema particular. público, recentemente a gente teve a divulgação das pesquisas que estão sendo feitas na USP de Ribeirão Preto, na USP São Paulo e o Instituto Butantan, na tentativa de produzir uma célula própria. Ao invés de comprar a célula da indústria farmacêutica, eles estão fabricando essa célula. Então, dentro do ambiente de pesquisa, onde eles ainda estão estudando a eficiência dessas células, existe uma perspectiva de que, se essas pesquisas comprovarem que a célula foi fabricada e é eficiente, como a célula comercial, que isso se multiplique e esteja disponível mais facilmente para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Mas hoje o que a gente tem disponível comercialmente, fora do ambiente da pesquisa, é para saúde suplementar só. E é muito caro. Muito, muito caro. A pesquisa toda é muito cara, né? A Também. pesquisa é cara, mas o produto é muito caro. É caro. Produto comercial. Muito Sim. caro. Aham. E chegou, é muito recente no Brasil também, né? Isso, a gente começou, a gente teve a aprovação em 2022, os primeiros pacientes receberam as células a partir de janeiro, ali no Hospital Nossa Senhora das Graças. Nós fomos o primeiro hospital do Sul a fazer a infusão das células em um paciente adulto, né? Então, a gente também, por conta De todo o histórico da que a gente experiência no transplante, né, conseguiu a habilitação para poder ser também um centro de terapia celular ali no Nossa Senhora, e aí já começamos esse tipo de tratamento por lá. É isso aí. tem. Nossa, quanta Excelente coisa. conversa. Sabe que eu ouvi muitos podcasts para me preparar para a nossa Pra hoje. conversa de hoje aqui. Muito técnicos, uma linguagem muito difícil, e você traz as informações de maneira muito clara, Aham. objetiva, Como fácil de conversa com o compreender. paciente, eu acho, né? Acho que essa Ele conversa já dá para com ver o que ele é um paciente médico. Bom, tem que ser, né, doutor? Porque são conversas difíceis, bastante delicadas. A gente precisa, né? Eu acho que na nossa geração a gente chega num momento diferente da medicina, né? Muitas vezes a gente via vários dos nossos professores sem essa necessidade de explicar, de conversar, mas hoje a informação é muito disponível, né? E eu acho que a gente, como médico, tem o dever de ser a melhor informação para o Claro. paciente, melhor que o Google, Aham. melhor do que qualquer outra Melhor que conversa. GPT. Isso aí. Hoje ele estava me explicando como é que funciona. GTP. Não. GPT. GPT. É.
Imagina. O GPT funciona como médico também? Então, você sabe que existe uma conversa engraçada sobre isso, né? Da inteligência artificial substituindo o papel do Aham. médico. E no último evento que eu fui, estava discutindo se a empatia do GPT talvez fosse melhor do que a empatia de Do alguns médico. médicos, porque esses robôs, eles são programados para Pra ser mais reconhecer Claro. simpáticos e tal. algumas emoções E até. o GPT não Aham. tem problema, não tem pepino, não passa perrengue. Você chega para um médico num dia difícil, né? O médico tá com a cabeça na lua. Todo mundo tem isso, não tem? Mas olha, a gente aqui no Brasil, eu acho que ainda nós temos médicos mais empáticos, né? Sem É uma dúvida, relação tenho diferente, certeza. né? E aí eu acho que essa discussão vale muito para alguns lugares que são mais frios também. Isso, é. Não que nós não tenhamos muito a aprender nas relações, eu acho que tem, né? Estados Unidos, Mas por exemplo, né? É Difícil. uma relação bem mais fria, distante, né? Com certeza. Existe uma questão cultural, Sim. né? E eu acho que a gente tem sim uma medicina diferente, uma relação médico-paciente completamente diferente do que lá fora. E aí eu acho que eu posso voltar no que você fez no começo da nossa conversa, a pergunta sobre por que você se interessou pela hematologia. Uma das partes mais interessantes da minha especialidade, para mim, sempre foi a relação médico-paciente. Ela tem que ser uma relação intensa, né? Porque a gente se vê muito, a gente conhece as pessoas da família, né? Você leva para casa a confiança daquela pessoa no tratamento de uma doença grave, com um potencial de mortalidade. Então, eu acho que isso estimula muito, né, o médico a estudar, a tentar sempre fazer o melhor, né? E envolve muito médico, paciente, família, e eu sempre vi isso com muito interesse, sempre gostei muito dessa relação. Legal, bacana. Então também foi uma das coisas que me fez escolher a especialidade. que joia. legal. Olha, é tão gostoso ouvir E do você médico passa isso. isso, ele Ele passa isso mesmo, passa né? o interesse É. pelo ser humano, né? Eu acho que vai muito além da doença. O interesse pelo outro, eu quero fazer o melhor Sim. pela pessoa, não apenas tratar uma doença, né? Sim. E isso é muito bonito de ver, porque realmente, às vezes a pessoa está tão acostumada àquilo que ela começa a olhar você como. É. Como é que chama? Hemacromatose? Hematose. Esse é o hemacromatose. Não, esse é o João. Então, Agora, isso doutor, você que tem esse sentimento forte de saber, de gostar de lidar com pessoas, deve ser uma alegria muito grande resolver o problema de alguém ou tentar, né, ao máximo melhorar quando a a medula vida daquela pega. pessoa. Mas, por outro lado, não gera também muita frustração quando as coisas não vão conforme você planejou? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente fala, por exemplo, o transplante de medula óssea, mas quantas pessoas fazem o transplante e dá tudo certo, né? Então, se a gente colocar em média, assim, esse percentual, ele é maior de sucesso do que em insucesso, mas existe uma porcentagem grande de pacientes que não vão sobreviver, que o transplante muitas vezes pode ser um motivo até de acelerar o processo, né? Então, a gente tem uma toxicidade do procedimento, de risco, né? Que a gente tem que lidar também. E eu acho que a ideia sempre é você poder deitar a cabeça no travesseiro Fiz a pensando minha parte. que você fez o melhor que você podia. Então, quando a gente tem certeza do que está fazendo, quando você entregou tudo aquilo que você podia do ponto de vista emocional, técnico, para o paciente, para a família, eu acho que daí você consegue lidar melhor com o fracasso, né? Que para a gente é uma forma de fracasso, né? Quando a gente perde um paciente é porque você deixou de ganhar aquela batalha. Mas a gente entende também que ninguém é Deus, né? Aham. E que a gente tem os nossos recursos, a gente tem as nossas limitações e a gente tem que saber lidar com tudo isso. Mas é um desafio, não posso dizer para você que não. Eu acho que muitas vezes, né, a gente precisa separar esse momento do nosso momento, por exemplo, com a família, em casa, né? Saber sair do trabalho É. e retomar a sua vida, né? Dentro daquilo que você também vai ter de exigência, né? Filhos, esposa.
Mas eu acho que você, com o tempo, consegue lidar bem com isso e ter essa tranquilidade. E o senhor tem alguma crença espiritual ou não? Ou é só a ciência? Não, na verdade, assim, eu entendo bem que a religião é um conforto, né? Uhum, Então, eu procuro respeitar esse conforto, seja qual for a crença dos pacientes. Então, eu acredito sempre que se aquilo traz uma alegria, um conforto para o coração do paciente, aquela é a crença certa, né? Eu acho que você não precisa ter um nome sim. ou um conselho. Eu acho que a gente precisa respeitar. Então, é isso que eu tento fazer dentro do consultório. Principalmente é isso, né? Puxa, ir à igreja me ajuda. Por favor, faça. Né? Aham. Então, E a própria aquilo- ciência, né, já demonstrou que os pacientes que Que têm tem. fé, que têm Sim. um lado espiritual mais forte, sofrem menos durante os tratamentos, É. sentem menos dor, sabe administrar melhor a dor, talvez. definitivamente. É, que legal. Legal, doutor. Bom. Volte sempre. Muito obrigado pelo Nossa, convite, foi um muito legal. prazer. Foi Muito um bacana a prazer. Eu conversa. quero dizer para vocês que é uma pessoa muito especial, além de um médico. Legal muito, te conhecer, Muito verdade. bacana, foi muito gostosa a conversa e muito acessível. Tomara que a gente nunca precise. lógico. Não, a gente pode se encontrar Mas qualquer se dia pra ir precisar, bater um papo. eu gostaria de ser atendido por Eu um cara também, desse. eu também. Né? Muito obrigada mesmo, foi um prazer. Demorou pra gente conseguir chegar no dia de hoje, mas valeu a pena. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim também foi muito prazeroso a Que conversa. bom. Boa sorte e Obrigada. sucesso. Valeu, obrigado.